Você está ouvindo o Psicast. Bem-vindos a mais um episódio do Psicast, hoje apresentado por Ana Júlia e Gabriel. Neste episódio, voltaremos a um tema já abordado pelo projeto, o transtorno do espectro autista. Mas hoje iremos ver por outra perspectiva. E para falar sobre isso, contaremos com a presença de Andresa Rocha. Desde já, muito obrigado por ter aceitado o convite da gente. É um prazer ter você aqui conosco. Ah, pode falar um pouco sobre você para os ouvintes? Boa noite, né? Eu que agradeço o convite, porque falar nesse tema é mais que gratificante, né? E eu sou mãe de autista, né? En- Entrei nesse mundo azul, como é chamado, não conhecia nada também, então, assim, minha trajetória foi uma, né? Então, terminei querendo conhecer mais a fundo o que era, assim, o que é o autismo, porque há 17 anos atrás era um pouco bem mais complicado. Então, fui buscar conhecimento para poder tanto ajudar meu filho como ajudar outras mães também na mesma época que não tinham o mesmo suporte que eu tive, né? Mesmo com todas as dificuldades, mas eu ainda tive um suporte e muitas não tinham. Então, eu queria poder fazer parte dessa ajuda de alguma forma. Então, investi em novos estudos, né? Em mudar de área. Então, fiz psicopedagogia, fiz também autismo, fiz ABA, né? Fiz psicomotricidade, e outros cursos, mas hoje eu estou como psicomotricidade, né? O que mais eu me identifiquei, o que mais eu gostei, porque assim eu estou junto com ele. Não é que na outra terapia eu não esteja, mas nesse momento a gente está mais ao corpo, né? Posso ter mais contato, e isso é muito bom. Você receber um abraço, você receber um olho no olho, é muito gratificante. Porque tenho ainda, né, mais formação ainda para terminar, estou fazendo terapia ocupacional e buscando mais, né? Buscando mais conhecimento. Perfeito. Para começar, para o pessoal se ambientar melhor e tal, o que é o autismo? O autismo é uma condição, né, que eu vou ser mais simples, né? Ele mexe mais na parte da comunicação, da interação social. Outros, dependendo do grau, ele vai mexer com o cognitivo também, parte cognitiva, às vezes também a questão motora, né? Mas ele afeta, na maioria a parte, ele afeta o relacional do indivíduo, né? Muitos autistas, eles sentem e não conseguem expressar o sentimento, não consegue tanto o que seja de nível 1 até o nível 3 de suporte, né? O nível 3 de suporte já fica mais complicado porque a maioria é não verbal. Mas o nível 1, o nível 2 que consegue verbalizar alguma coisa, mas mesmo assim não consegue explanar o que está sentindo. Às vezes pode ser um sentimento, é uma dor, alguns dizem, né? São bem mais tranquilos, mas na maioria afeta o comportamento, né? O relacional. Bem, uma outra pergunta que a gente gostaria de fazer é que existe uma discussão muito grande sobre a questão da como a gente chama, né? Pessoa com autismo ou pessoa autista? Na sua opinião, como é que a gente deveria chamar? Antes, ele se dizia que o indivíduo tinha autismo, né? Mas agora não. Agora ele é autista, né?
Então, essa nomenclatura dele tinha, não tem mais. Agora, ele é autista, ela é autista. Porque, com licença, rapidinho, que existe uma dúvida muito grande, né, porque as pessoas a palavra "com" é como se a pessoa tivesse uma condição que fosse ou não reversível, vamos assim dizer. E quando a gente fala pessoa autista, eu acho que é muito mais inclusivo até, né. Ela é uma pessoa com autismo, ela é uma pessoa que tem o autismo, né? E essa condição realmente ela não é revertida. É uma condição que vai ser do indivíduo, é a condição dele. Sim, Porque sim. muitas pessoas que chegam, até mesmo já essa semana, eu escutei a pessoa dizer para mim que antigamente a gente não ouvia falar dessa doença. Aí eu fui, né, respondi que se fosse doença poderia ser até bom, porque aí a gente tentaria encontrar uma cura, né? Sim. Mas como é a condição da pessoa, fica mais difícil, né? Porque a gente vai precisar mudar o indivíduo e podendo ele ser aceito da maneira que ele é, né? Fica mais complicado assim, né? Então é uma pessoa com autismo, ela tem o autismo, ela é autista que diga, ela é o autista. Eu mesmo chego para meu filho e digo, filho, você é autista, né? Porque ele precisa conhecer a condição dele. Você tinha falado da psicomotricidade, né, que você é formada Sim. nisso. É, o que é psicomotricidade e como que funciona? A psicomotricidade, a gente trabalha o corpo, trabalha o indivíduo, né? Ela, a gente tende a trabalhar o, o relacional. Eu estou na psicomotricidade relacional, então a gente trabalha a parte do cognitivo, a gente trabalha o corpo para fazer com que a criança se identifique, né? Numa sala de psicomotricidade mesmo, a gente usa o espelho para que ela se veja, porque normalmente eles se tratam na terceira pessoa, né? Então é preciso ela se ver e se reconhecer, saber que ela existe. Então, é o papel do psicomotricista a gente faz esse trabalho com as crianças. A gente trabalha também a parte do funcional, a parte motora, né? A gente faz algumas correções, mas o foco mesmo é essa parte de ensinar o brincar, porque o brincar é muito importante. É onde muitas vezes a criança se solta, se revela. Tem crianças que não verbaliza fora, e na psicomotricidade ela consegue se comunicar, verbalizar. A gente mexe o corpo, movimenta o corpo, dá função ao corpo, né? Aquela criança dá função ao corpo dela. Pegar uma caixa de papelão. Se você pega uma caixa de papelão, dá uma criança típica, aquela criança pode fazer o quê com aquela caixa? Dizer que é um carro, né? Que é um barco. Se você pegar uma criança autista e dar uma caixa, ela vai olhar para você, ela vai entrar, vai olhar, mas ela não vai imaginar que aquilo ali é um barco, um exemplo, né? Aí a gente, olha, é o barco, vamos entrar no barco. A gente mostra e faz, né, o gesto para ela também tentar imitar e tentar entender que aquilo ali é um faz de conta. A gente ajuda, que é o brincar, né? Ensinar a brincar. Então, continuando as nossas perguntas aqui, eu gostaria de perguntar o que é ABA e como o ABA funciona. Se você acredita na eficácia do ABA também. A análise do comportamento, né? Ela é assim, eu particularmente na psicomotricidade, eu só uso ABA quando eu vejo que a criança tem real necessidade de fazer uso do ABA.
Mas enquanto isso, eu não uso muito, porque ela já vai ter o ABA na terapia ocupacional, ela já tem o ABA na psicologia, ela tem o ABA com a fono, ela tem o ABA com a psicopedagoga, né? Então, ela passa por sessões que ela já tem o ABA nessas sessões. Então, na psicomotricidade, é onde ela vai se soltar, né? Ela vai se mostrar, ela vai assim, de certa maneira, vamos dizer um pouquinho assim, né? Descansar um pouco do ABA. Mas o ABA, sim, funciona assim, né? A gente ter regras em muitos momentos é necessário. Então, a análise de comportamento veio para ajudar e muito na questão do indivíduo, sim. Agora, não que algumas outras abordagens também funcionem, né? Ajudem também. É uma coisa muito comum que se tem, principalmente nas escolas, né, é a questão do bullying com a criança autista. Como é lidar com a criança que sofre esse bullying? Muitas vezes, Gabriel, a criança esconde, né? Que está sofrendo bullying. Muitas escondem, não passa, sofrem sozinhas. E as escolas precisam estar mais atentas a isso, porque isso é sério, né? Até independente da questão do autismo, quantas pessoas sofrem bullying, né? A gente já viu casos de uma menina, de um adolescente, sofrer bullying porque era a mais inteligente da sala, porque era a que tirava nota 10, então ela sofria bullying. A outra sofria bullying porque era bonita. Então, quer dizer, que a pessoa, o bullying, ele vem por pura maldade também, né? Que não tem motivos para se praticar o bullying. Todo mundo é diferente, ninguém é igual a ninguém. Então, não vai ser a maneira que você quer se vestir, a maneira que você quer se comportar, a maneira de você ser que vai incomodar alguém. Não, a gente precisa se adaptar uns aos outros, né? Precisamos ter empatia pelas pessoas. E esse momento do bullying, a sociedade precisa se unir. Inclusive, eu já até fiz um vídeo no meu Instagram que falo sobre isso. E vou fazer outro, né? Vou fazer mais, onde não só eu faço esse vídeo, mas cada um, independente se sofreu bullying ou não, faça isso. A gente precisa avançar, não só no Pernambuco, Recife, Brasil, porque todo lugar existe o bullying, né? E isso é muito sério. Isso acaba com uma vida, né? Tem pessoas que não suportam o bullying e chega a um nível muito alto o sofrimento. E termina que a pessoa não suporta e desiste. E muitas vezes não recorre à ajuda. E às vezes, quando recorre, não é ouvido. Então, as escolas precisam sim estar mais atentas a esses adolescentes, essas crianças, que não é só adolescente, né? Criança também faz o bullying. Então, as escolas precisam sim ter sempre essa prática de não ao bullying. Porque a pessoa não tem culpa porque nasceu com autista, né? A pessoa não tem culpa porque nasceu com alguma deficiência, uma perna mais curta, um braço mais curto. Isso não é é uma deficiência visual, mas não impacta que a pessoa leve sua vida. E até porque, assim, é, assim, vamos dizer nas palavras, não é da conta de ninguém, né? Que a outra seja daquele jeito. Veio porque foi assim que Deus mandou, né? Então a gente não tem o direito de questionar a condição de ninguém. Não sei se eu consegui explicar. Conseguiu, sim. Conseguiu, tudo certo. Você tinha falado, né, que você é mãe de... É uma criança, um adolescente... Adolescente? Isso. Ok. Autista. Isso. Como foi essa questão de descobrir, receber o diagnóstico? Como foi o processo para lidar com isso?
Quando ele tinha 1 ano e 1 mês, a pediatra quem desconfiou, né? Porque até então eu achava que era tudo normal, primeiro filho, né? E quando ela me encaminhou para uma neuro, eu não gostei da maneira da neuro, né? Assim, ela poderia ter me explicado o que era o autismo, mas ela chegou assim e disse: não, ele é autista e vai ser assim para sempre, a condição dele não tem cura. Então, assim, aquilo, de certa forma, me abalou um pouco, porque eu fiquei, mas o que é o autismo? Aí, então, foi quando eu fui procurar logo outro profissional para me dar esse suporte, para que eu pudesse saber o que é o autismo e o que é que eu deveria fazer. Então, eu fui em busca de uma segunda opinião, aonde ela confirmou, né? Mas que ele nada impediria dele ter uma vida normal, né? A gente sabe que não é tão normal, mas que ele poderia ter, sim, tendo as terapias e acompanhamentos adequados, ele pode sim ter uma vida, levar uma vida dele, a vida dele, da maneira dele, né? Então, assim, aí isso já modificou um pouco, né? Aí foi quando eu já fui atrás de profissionais, de terapeutas, tudo que ela pediu, eu já corri, e na época era um pouquinho mais complicado, porque um dia eu estava em Casa Forte, um dia eu estava em Boa Viagem, um dia eu estava em Piedade, um dia eu estava na Ilha do Leite, era assim, porque cada terapia era em um lugar diferente, né? Onde eu moro em Jaboatão, não tinha muitos os terapeutas, eram mais para o lado do Recife. A maioria é no lado do Recife. Hoje não, hoje está mais tudo num lugar só, né? Você encontra clínicas multiprofissionais, mas antes era um pouco mais complicado. Agora, se a parte que o pessoal fala do luto, eu acho que eu não vivi esse luto, porque eu corri logo atrás, porque eu queria ver meu filho desenvolver, né? Eu não queria ver meu filho, eu não sabia realmente assim o que era, e foi quando eu comecei mais a buscar realmente o que é o autismo, né? E com ele foi mais isso mesmo, na parte com ele afetou mais o relacional mesmo, da parte até hoje, né? Ele tem 17 anos, ele não tem amigos, ele não vai para cinema, ele não vai para lugares sozinho, porque ele não tem amigos. Ele vai com a família, né? Faz parte da igreja, ele já participa de reuniões da igreja, mas, assim, ter amigos para ir a um cinema, não tem, ele não tem. Ele tem a dificuldade de se comunicar, de expressar, né? Ele tem muita dificuldade. Então, tendo em vista, né, tudo isso que a gente falou, as questões, né, do autismo em si, eu gostaria de perguntar qual é a sua opinião acerca da representatividade das pessoas autistas em obras cinematográficas, em séries. Por exemplo, a gente vai ter aquela The Good Doctor, né, ou a Advogada Extraordinária. Você acha ok pessoas tipicamente neurologicamente falando, né, Típica. interpretarem pessoas neuroatípicas? É, algumas vezes a gente vê que passa um pouquinho por demais. Mas, assim, na parte mesmo de Good Doctor, ele realmente, eu já pensei, será que ele tem autismo mesmo? Porque ele representa muito bem, né? E até em outros filmes mesmo que ele já fez, que ele interpretou os filmes, e aquele, acho que é Motel, né? Motel que ele já fez, e até ele tem, apresenta, assim, uma fisionomia, né? Sim. Mas ele representa bem a questão do Good Doctor. Já na Advogada Extraordinária, a gente vê um pouquinho além, né? Um pouco mais demasiado, mas existe aquelas pessoas que têm focos, né? Elas têm focos e elas conseguem sim ter alguns traços a mais que outras, conseguem perceber coisas que a gente às vezes não consegue perceber. E tem aquele atípico também, eu já achei também o atípico um pouco mais, sim,
eu não acho. Assim, poderia ser menos, poderia ser um pouco menos, né? Entendo. Mas tem pessoas que Sobre acham aquele Young perfeito. Sheldon, Sheldon, ele já fala um pouquinho, já fala tem um filme que é assim com, pronto, até mandaram um filme novo agora para mim, né? O Segredo, meu Deus, eu esqueci agora. Eu comecei a tentar assistir, mas eu não consegui, porque eu me emociono muito com esses filmes, muito. Como eu tenho meu filho autista, né? Tem um primo que tem autismo, um primo já de terceiro grau tem autismo também, então eu vivo, meu dia a dia é rodeada de autismo, e o que eu desejo para o meu filho é o que eu desejo para cada paciente que eu tenho, né? O amor que eu tenho por cada paciente é verdadeiro, sabe? Eu tô com aquela criança ali e é muito gratificante quando você vê aquela criança lhe responder, né? Essa semana eu recebi uma mensagem de áudio de um paciente que foi meu paciente, e ele estava falando, né? Ele era não verbal, ele não falava, e ele estava falando. Meu Deus, nossa, vocês não imaginam a felicidade. Tia D já, tia D. Eu amo, eu amo. Olha, isso não tem, não tem palavra para descrever, não tem preço que pague você ver que está desenvolvendo, né? Não tem, não tem. Quando a gente, né, vê o desenvolvimento, vê eles tendo autonomia, e o que eu mais prezo por eles é na questão da autonomia. O que a gente mais busca é a questão da autonomia. Eu acho que eu fugi um pouquinho, não foi, Júlia, da não, pergunta. pode falar, fique à vontade. Busco muito na questão comigo, às vezes os meninos querem que, né, que eu faça as coisas por eles. Lógico que eu faço, eu ensino, eu auxilio e tento buscar dentro da psicomotricidade trabalhar não só o eu, né? O eu dele, de cada um. Mas, assim, eu tento trabalhar a comunicação, eu tento trabalhar a questão do comportamento, né? A questão do ajudar na questão da matemática, a gente, na parte cognitiva, a gente, na psicomotricidade, ela é bem abrangente, né? A gente pode trabalhar junto também com outro terapeuta na interação social da criança, do adolescente, né? Então, é muito gratificante. Eu não estou dizendo que as outras terapias não são. Lógico que depende de cada e todas. Pronto. Meu filho hoje precisa de uma terapia ocupacional AIVDs, que são atividades diárias, mas só que externas, né? É aquela parte onde ele vai fazer as coisas, ir no mercado sozinho, né? Ir num shopping, pegar um ônibus, pegar um metrô, porque por mais que eu faça com ele, é diferente. Ele sabe que a mãe dele está ali, né? É a mesma coisa eu pegar João e dizer assim, João, vamos fazer assim, João vai prestar atenção no que eu estou falando, diferente do quando a mãe mostra a ele, né? São coisas assim, de momentos diferentes. Tem momentos, lógico, que ele vai olhar para a mãe, mas em outros momentos ele vai ouvir uma pessoa de fora do que a gente de casa. Aí santo de casa não faz milagre, né? Essa parte aí eu não consegui ainda. Mas ele já vai para a academia sozinho. Aqui tem uma academia perto, ele já vai para a academia, tem o horário para ele ir. E ele, inclusive, já faz filme, bota no Instagram lá,
naquele... Qual é aquela parte que mostra, assim, o 24 horas do Instagram, né? Ele faz os vídeos e coloca lá no Instagram. O Stories? Stories, né? Isso aí, que passa, né, 24 horas, não é isso? Sim, sim. Pronto, ele já faz. Quem quiser acompanhar, ver um pouco dele é Ellie Charles. São poucos, né? Ellie Charles, pronto, eu acho que ele colocou. Sim, depois você me fala que eu coloco aqui na descrição pro pessoal acessar. Uhum, certo. Eu acho que falando sobre os filmes, voltando, eles poderiam também fazer um pouco de vamos supor, uma reality, né? Viver e mostrar o que muitas mães pedem é vamos dizer, o nível 3 de suporte, né? Que já tem muitas famílias mostrando aí como é o dia a dia de um grau 3. E em relação a filmes, apesar que já tem, né? De algumas crianças, tem uns gêmeos mesmo, mas a gente, aos pouquinhos, vamos fazendo ser mostrados. Sim, sim, tem uma série muito boa que eu gostaria de falar, que é sobre essa questão das pessoas, né, dentro do espectro, que inclusive o nome é Amor no Espectro, que fala Aham. sobre pessoas, né, autistas que se relacionam e tem os Isso. encontros e tal. É muito boa para quem quiser assistir também. Se eu não me engano, é nos Estados Unidos, né? Que tem essa série. Eles têm encontro entre autistas, né? Sim, Eles marcam tipo um restaurante, alguma coisa assim, eles marcam de se encontrar e lá eles conversam. Se der certo, ótimo, né? sim, Eu já assisti algumas partes. é muito boa. Uhum. Mas aí, assim, é, alguns se sentem melhor assim, né? Estando com outro autista. E outros não têm essa iniciativa, porque aqui a gente não tem isso ainda. Até os encontros de autistas são muito poucos, são pouquíssimos, esses encontros. É muito difícil, são raros. Quando tem, é nesse dia do autismo, que tem as caminhadas, só, mas assim, nesses momentos. Como é lidar e como lidar com o autista em surto? Veja, vai depender de que grau ele qual o tamanho dele, porque se for um adulto, é um pouco mais complicado, né? É, quando é uma criança, depende assim, também da crise, do momento, ela aceita um abraço, a gente pode chegar, tentar abraçar, tentar acalmar. Às vezes é só ficar do lado. E quando ela realmente reage, a gente precisa ter um pouco mais de calma, né? Mais calma do que ele está, e tentar conversar, tentar acalmar. Agora, realmente, com o adulto, tem momentos em que é bem difícil, a gente precisa de um suporte a mais. Tem casos mesmo que é necessário chamar uma ambulância para tentar dar algo calmante. Infelizmente, né, a gente não tem ainda essas questões ainda de um preparo ainda para... É um pouco bem mais complicado. A gente escuta famílias falarem e mães pedem socorro, né, que são agredidas. E a gente não tem esse preparo, a gente não tem lugares adequados para dar esse suporte, para dar esse auxílio. Não tem. Público é muito precário, são pouquíssimos os suportes públicos. Quantas famílias estão nas filas de um hospital que dê esse atendimento
né? As mães vão para a fila um dia antes para poder guardar um lugar na fila e pegar uma ficha para fazer consultas e atendimentos do filho. Quem ainda tem condições de pagar um plano de saúde, por mais simples que seja, ajuda muito. Mas quem não tem esse suporte, infelizmente, o Brasil ainda não, em relação à saúde, o Brasil não caminha para frente, não, ele é estagnado, né? As pessoas, as famílias sofrem muito. E muitas mães a questão solo, né? Porque muitas famílias, quando tem a questão do autismo, quando o marido vê a dificuldade, ele abandona a casa, né? Que, na minha visão, eu vejo como um ato de covardia. Eu já escutei uma terapeuta dizer assim que não é porque ele não sabe o que fazer, ele se vê fraco. Sim, não deixou de ser um ato de covardia, né? Abandonar o próprio filho, deixar a mãe sozinha com uma carga pesada, porque queira ou não é uma sobrecarga que ela passa sem ter suporte, é difícil, né? Com certeza, porque se uma pessoa assim, é, que enfim, abandona um filho típico, neurologicamente falando, né? Já é Uhum, um ato de covardia e uma pessoa que abandona um filho, né, tendo uma deficiência, é pior ainda, assim. sim, muito. É pura covardia. Não, e ainda xinga quando dá alguma coisa. É, bem, agora a gente tá nessa parte de, enfim, ler perguntas do pessoal aqui que me mandou. Uhum. E para você, Andresa, é como você encara, né, que recentemente tem pessoas que fazem vídeos no TikTok difamando pessoas autistas nas redes sociais. Tipo aqueles TikToks que, tipo, falam que pessoas autistas assediam garotas como se todos os autistas fizessem isso, sabe? E que isso abre um grande discurso para pessoas fazerem discursos de ódio nos comentários. Como você encara isso? Você já viu esse tipo de conteúdo? Não, eu não vi, mas se eu acho isso péssimo, pura maldade, né? É o bullying, né? De uma certa forma, é instigar outros a fazer mal, a praticar o mal, porque é só maldade, que isso não leva a nada, não leva. Agora, assim, deve estar ganhando vídeos, né? Visualizações por fazer pouco de outra pessoa, por fazer pouco de outra. E é um ser humano, né? Não é porque tem autismo que não é um ser humano. Até tem assim, né? Que eles. Até eu esqueci, mas é mais ou menos assim. O mundo que eu vivo não é diferente, não é só para mim. Ele é para todo mundo, porque assim eu poderia chegar e dizer, eu não gostei do jeito de João Gabriel, então João Gabriel não vai participar do meu mundo. Porque João Gabriel, deixa eu ver aqui, usa óculos, João Gabriel. Uso sim. Pronto, é porque eu tô sem óculos, aí eu não tô vendo, não, mas eu tô vendo assim, mais ou menos um. Aí, assim, então, pronto. João Gabriel usa óculos, não dá para viver no meu mundo. Não quero. Aí, então, eu vou fazer, né, um vídeo. Você viu ali como é o cara? Olha, o cara usa óculos, se não usar óculos, o cara mal anda, não consegue enxergar um palmo na frente. Não é chato a gente ouvir uma coisa assim? Com Com certeza. certeza. Eita. Imagina mexer com uma pessoa que tem dificuldade de se comunicar. Ela já precisa de ajuda para se comunicar. Aí vem um outro e zomba dela, né? Por ela não saber, em vez de ajudar, de procurar entender o que ela quer dizer e sentar ali, ser amigo, dar atenção, isso seria muito mais fácil, né?
mas seria é um ato de covardia. Sim. Uma outra pergunta que fizeram aqui é se você já teve encontro com alguma pessoa preconceituosa, tipo assim, que já falou coisas desagradáveis para você, e qual a mensagem que você gostaria de passar para alertar as pessoas sobre esses problemas, né? Já, já passei, inclusive eu falei sobre isso hoje, porque meu filho era bem menor, há 10 anos atrás. Eu estava com ele lá no Pina, numa clínica, e com a fono, né? Ah, aí chegou outra mãe, com, não sei quem era que estava com ela, não sei se era a irmã, não sei, ela chegou com outra pessoa e chegou com a criança. Aí a fono, quando olhou, viu os dois, o meu e o outro menino, do mesmo tamanho. E a mulher olhou para ela assim e fez: Meu filho não vai pegar nada com ele, não. Eu olhei para ela, eu me segurei para não fazer feio para meu filho, porque ele iria ver, eu discuti, não, eu me segurei bastante e que meu filho não tem doença, meu filho não tem uma doença contagiosa, ao contrário, meu filho foi uma realização para mim como mãe, inclusive para essa vereadora, né, que fez teve o infortúnio de falar que quem tem um filho autista porque está pagando castigo. Meu filho não é meu castigo, ao contrário, meu filho foi minha realização como mãe. Eu me realizei como mãe. Se ele veio atípico, se ele veio autista, porque eu tenho capacidade de cuidar do meu filho, né? Então, assim, eu sei que muita gente sofre com isso, muita mãe sofre com isso, mas dói bastante quando alguém mexe com o filho da gente, quando alguém diz algo com o filho da gente. Eu tenho um filho também de 9 anos, ele não tem autismo, ele é típico, né? Mas ele é gordinho e ele sofreu bullying por ser gordinho. E eu digo para ele que ele não dê ouvidos, não dê ouvidos, não se incomode, porque a gente pode ser feliz de qualquer maneira, abaixo da questão de que a gente queira ser, né? Se a gente está bem, se a gente não está ferindo nem magoando ninguém, então eu tento muito mesmo deixar para lá, porque eu não vou me trocar, eu vejo dessa forma, eu não vou me trocar com pessoas inferiores, né? Então, uma pessoa que abre a boca para xingar meu filho, ou uma criança que seja uma pessoa portadora de deficiência, essa pessoa para mim é completamente inferior. Então, eu não me troco. Eu não me troco com essa pessoa pela inferioridade dela. Ela, para mim, não é ninguém. Então, é o que eu tento fazer, foi o que eu sempre fiz. Agora, a partir do momento que queira tocar no meu filho, não, aí é diferente. Aí eu já nem sei como é que eu vou responder. Nem sei como eu respondo. Mas não tocando nos meus filhos, tá, tá de boa, né? Como os meninos dizem, tá de boa, tia, tá de boa. Então, eu acho que a gente acaba por aqui, né? Mais uma vez, obrigada, Andresa, por ter aceitado nesse convite da gente. Eu acho que foi uma experiência muito rica. Enfim, o objetivo do podcast é passar informação. Eu acho que a gente conseguiu cumprir isso. Então, mais uma vez, obrigada, né, por ter aceitado. Ô, E, Júlia, oi, mas tem uma aqui que vocês falam a respeito também do trabalho, né? como assim? Aqui, cadê? Como lidam com autistas no trabalho, Sim, 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 né? sim. E eu estava dando uma olhada no LinkedIn essa semana e vi uma empresa
que estava com vagas para autista, né? A vaga que ela tinha não era para pessoa com deficiência, ela já foi direto. É vaga que é para pessoa com autista, né? Então, eu até comentei lá com eles, parabenizei pela iniciativa e que seria bom que outras empresas vissem e, né, copiassem o exemplo. A vaga, eles deixavam bem claro que era para autista, eles iriam dizer como seria melhor para eles, né? Se fosse home office ou naquela questão híbrida, né? Que ele trabalha um dia em casa, um dia na empresa, ou se quer ficar na empresa, seria a critério do autista. Então, eu achei bem inclusivo, porque deixou ele livre, né? A questão de adaptação, ele fica um dia vai um dia, ou então pode ir só num horário e volta para ir se adaptando, porque é a questão do comportamento, né? É a questão do social. Essa questão do social muitas vezes incomoda, mas aí vai tendo a adaptação e eles vão se adaptando. Vocês podem até assistir um filme que tem Adam. Eu gostei muito desse filme, Adam, porque já fala de um adulto autista. E ele trabalha, depois de algumas coisas que acontecem, não vou contar o filme, né, para vocês assistirem, ele toma iniciativas, né, sozinho, de buscar até outro trabalho também, foi bem legal, e eu gostei muito dessa questão, porque realmente, hoje, eles colocam uma pessoa com deficiência e tem, sim, essa pessoa como mascote da turma, da empresa. Aí fazem brincadeiras e essa pessoa não cresce, não evolui, sabe, não galga uma função maior, que não é correto. Se a pessoa sabe fazer a sua função, desempenha, tem condições de aprender, porque ela não tem o direito também de alcançar, de ser promovida, né? É Sim, usar o trabalho dela, né? sim. É essa questão do trabalho. A gente precisa melhorar muito ainda essa questão dessa visão. Então, parabéns para a empresa que fez, né, que deu essa oportunidade, né? Aham. Então, tem mais alguma coisa que você gostaria de falar, acrescentar? Parabenizar vocês, né, por estar falando desse assunto, desse tema, que a gente precisa muito, né, desse suporte, a gente precisa dessa visão, porque onde vocês estão, tem alguém que tem autismo e não sabe, né? E às vezes a gente acha que a pessoa é diferente, porque a pessoa vai rotular, né? Mas ela pode ter até um autismo e ela mesma não sabe, né? Então, parabenizar vocês por essa iniciativa, por esse tema, e agradecer também a oportunidade de estar aqui com vocês, né? Espero que eu tenha conseguido alcançado, né, as respostas. Sim, com certeza. Como eu falei antes, né? Foi uma experiência muito rica, pelo menos para mim. Eu acredito que para as outras pessoas do grupo também. E é isso. Obrigada mais uma vez. Obrigada também e um bom trabalho para vocês também. Obrigado. Obrigada. Então é isso, gente. Se encerrou algum. Quer dizer, se encerrou mais um episódio aqui do podcast. E espero que vocês tenham gostado. E até o próximo episódio.